Meus prezados amigos, hoje nós vamos fazer mais um desses estudos que Deus está me usando para fazer, e hoje é no livro de Josué, a chamada de Josué. Eu estou preparando esses estudos que eu já tenho dado durante o meu ministério de muitos anos, agora nessa nova tecnologia de DVD e já gravando em digital, que vai ficar para a posteridade, para que outras pessoas em outras épocas, em várias partes do mundo, também sejam abençoadas. Eu sempre chamo a atenção que não é a unção que o homem diz que ter que interessa, não é nenhuma capacidade humana, mas sim aquilo que Deus, enquanto você ouve a palavra, fala ao seu coração. Alguém pode perguntar, mas ele fala com todo mundo? Todo mundo. Isso é um trabalho do Espírito Santo. Jesus diz, quando ele vier, e ele já veio, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo abre o nosso entendimento e a gente entende o que é que Deus quer que nós façamos. Se nós fizermos, certamente nós seremos muito abençoados. Aquilo ali é a orientação mais sábia. A mesma coisa acontecia quando nosso Senhor e Salvador Jesus estava pregando o Evangelho. As pessoas, às vezes, numa situação muito difícil, como aquela mulher da hemorragia, ela, quando ouviu falar de Jesus, o Espírito Santo segredou, passou para ela um segredo, dizendo, se você tocar na orla das vestes dele, você vai ser curada. E ela manteve aquela direção de Deus e começou a confessar, se eu tão somente tocar em suas vestes, eu vou ser curado. Então deixa eu dar um segredo para você, não é a mente doentia ou desejosa que cria alguma coisa, mas quando você está em contato com a palavra de Deus, Deus lhe revela o que é que ele precisa para poder operar na sua vida. Se você assume essa revelação de Deus, toma uma posição, o poder de Deus então vem na sua vida, abre o seu entendimento e você então tem aquela revelação de Deus. Assumindo aquilo, você então vai conseguir a bênção de Deus. É importante você confessar. Se eu fizer isso, porque Deus falou comigo, e o que Deus falou, meu irmão, todo mundo pode falar o contrário, Deus vai confirmar. Ela dizia, se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curado. Dizia para si mesma. Por quê? Porque ela era uma senhora com hemorragia, e a lei de Moisés dizia que quando as mulheres tivessem hemorragia, não podiam tocar numa pessoa sadia, porque a pessoa se tornaria imunda. Isso era um conceito da lei de Moisés, e ela estava debaixo daquela regulamentação. Mas quando ela ouviu a palavra de Deus, ela entendeu que a palavra é superior. E quando a palavra lhe falou, ela segurou e começou a confessar. Assim aconteceu com outras pessoas que agiram dentro da revelação de Deus. E a mesma coisa precisa acontecer com a gente. Você pode estar aqui hoje completamente falido, e Deus pode dar uma orientação. Segure essa orientação, comece a confessar, comece a crer, a exigir o cumprimento dela, e você vai conseguir em nome de Jesus. Às vezes a gente abre o coração de tal maneira que aquela revelação vem e já nos dá uma força grande, mas às vezes nós abrimos só um pouquinho, então vem aquela voz fraquinha, mas nós vamos dando ouvidos, e de repente a gente está naquele ponto de tomar uma decisão, fazer a confissão certa e Deus abençoar. Sempre Deus agiu dessa maneira, e sempre Deus vai agir. Não podemos deixar brecha para o inimigo. Moisés era o servo de Deus. Deus havia tirado Israel do Egito com mão forte, e Moisés era o comandante. Mas chegou o dia que Deus promoveu Moisés à glória. Um dia todos nós não estaremos mais aqui na terra. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde. Mas esse é o caminho de todos nós. Quando a pessoa é jovem, ela não gosta nem de pensar nessa possibilidade, mas deveria pensar, porque muitas vezes o jovem precede, vai antes daquela pessoa muito idosa.
E estamos cansados de ver isso aqui. E se você não quer pensar nisso, você também não se prepara. E se você não se preparar para a eternidade, se você chegar ao seu momento, quando você menos espera, você não vai conseguir ter sucesso na vida. Conta-se até um caso que o dia que chega não tem jeito. Deixa eu lhe contar esse caso. Diz que tinha um cidadão que vivia muito bem. Ele era muito bonito, muito cheio de dinheiro e fazia tudo que o homem normal queria fazer. Aí de repente, não se sabe por que, chegou o dia dele e bateram na porta da casa dele. Quando ele abriu a porta, ele tomou um susto. Era aquela velha feia, vestida assim de preto, desdentada, com a foice na mão, uma sacola nas costas. Eu vim buscar você, eu sou a morte. Esse dono da morte não faz isso, eu sou tão jovem. Poxa, eu sou tão rico, sou uma pessoa tão querida por todo mundo. Ela disse, mas mandaram, tem que te levar. Mas dona morte, tem misericórdia, isso é uma coisa que eu não conheço. Ele é tão bem falante que ele conseguiu convencer a morte. A senhora vai me levar sozinho? Não, eu tenho uma lista grande. Então vai buscando os outros, deixa eu para o final, me dá um tempinho. Ela disse, tudo bem, mas eu volto, hein? Quando ela saiu, ele correu de casa e tem que esconder da morte. Entrou num clube, todo mundo feliz. Não, mas vai me encontrar aqui. Correu. Foi para um velório, todo mundo chorando. Ele vai me encontrar. Tinha uns dentes bonitos, chegou no dentista, doutor, arranca o dente tudinho. Mas não arranca, doutor, tem que ficar feio. Meteu a cabeça na parede, fez careca lá de cá, pôs um negócio aqui, cortou do outro lado. O cara ficou irreconhecível, irmão. Mesmo assim, ele achava que a morte ia encontrar ele. Ela está buscando cada um, a sacola está enchendo. Aí ele disse, já sei. Depois não tinha jeito, rasgou a roupa, se sujou na lama, lá no fedor, entrou no meio dos mendigos, ficou lá, era o pior deles. E a morte chegou na casa dele, procurou assim, mas safado, me deu um tombo, por isso que eu não posso ter misericórdia. E ela ficou chateada, mas que burra eu sou e tal. Tá bom, eu vou procurar alguém. Chegou no clube, olhou, não, tá todo mundo alegre. Chegou na igreja, estão uns anjinhos adorando a Deus. E aqui ela estava triste, passou, viu uma catuna de mendigo, coitadinho dele, olhou, aqui ele está pior do que todo mundo, era ele mesmo. Chegou esse dia, não tem jeito. Então aqui, irmãos, Deus levou Moisés, e Deus levantou um sucessor. O sucessor de Moisés chamava Josué, que é um tipo do cristão. Jesus é o grande libertador da humanidade, mas Jesus não está fisicamente em nosso meio. Hoje Deus nos levanta para nós fazermos a obra dele na nossa vida, para os nossos e para qualquer outra pessoa. Então o que vamos ver aqui agora tem relação direta com a gente. Sucedeu, Josué 1:1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Isso aqui, irmãos, vale para nós. Jesus já fez a parte dele, Moisés havia feito. Agora seria Josué. Não adianta você ficar orando, Deus, por que eu não nasci 2000 anos atrás, lá em Israel, nos dias do ministério de Jesus? Oh Senhor, eu teria sido curado. Meu irmão, hoje é a mesma coisa. Se naquele tempo você não tivesse dado ouvidos à palavra de Deus, você não teria fé, não teria recebido a bênção. Hoje, se você der ouvidos, você consegue a fé e recebe a bênção. Nós não temos que ficar nessa bobeira, porque mesmo que a gente fique, o que adianta? Não vai voltar atrás. O tempo não volta. Ele passa para todos nós. Temos que aproveitar a oportunidade de agora. Deus disse, Josué, não fique lamentando. Se Moisés estivesse aqui, passou o tempo de Moisés. Agora é o seu tempo de se levantar e fazer o quê? Passar esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Jordão era a divisa, ele tinha que passar. Meu irmão, você tem que passar pela porta estreita, pelo caminho apertado, para você estar no mundo de Deus.
Tem gente que não entende isso. Vem à igreja quando está com problema, acredita no Senhor Jesus. Eu creio muito em Deus. A Bíblia diz que os demônios creem mais do que você, que eles creem e estremecem, só não se convertem, não tem essa capacidade, mas você tem. Então hoje nós temos que fazer a nossa parte. Josué, agora é a sua vez. Maria, seu Fernando, agora é a vez de cada um de nós. Nós temos de levantar e passar esse Jordão. Hoje não é o Jordão, é pela porta. Tudo na sua vida vai mudar o dia que você receber o Senhor Jesus como seu Senhor, o seu Salvador, e se arrepender dos seus pecados. Você estará passando pelo caminho apertado, e do outro lado, você vai ser cheio com o Espírito Santo, e a vida espiritual vai ser uma realidade para você. Você vai orar, vai determinar, e Deus vai operar. Então levante-se e passe esse Jordão. E a terra que eu dou aos filhos de Israel. A nossa terra hoje é o Evangelho. Missionário, eu não entendo nada. Claro, você só pode entender quando verdadeiramente você recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor, arrepender dos seus pecados e for cheio do Espírito Santo. Esses 3 passos, todos nós temos de lutar para termos dado em nossa vida. Eu, quando me firmei na fé, em 1968, eu busquei a Deus completamente. Eu disse: Deus, eu não quero mais qualquer outra coisa na vida, eu quero a tua presença. E Deus foi me preparando, e não foi em 68, mas no dia 4 de fevereiro de 69, Ele me derramou o Espírito Santo sobre mim, e graças a Deus, desde aquele dia eu fiquei capacitado para poder ser um vitorioso na vida espiritual. Isso você precisa. Até então você está aquém. Você não passou o Jordão, não passou pela porta, não passou pelo caminho apertado. Ou se já está passando, mas não tem aquela unção de Deus que vai lhe capacitar. Como Jesus disse para os discípulos: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com o poder. Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Isso não compete a vocês. Isso vai ser feito, mas não compete. Mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Se você ainda não teve essa experiência, você não tem o poder. E se você não tem o poder, na hora da batalha com o inimigo, o que acontece? O inimigo vai prevalecer, porque você não tem o poder. Se você tivesse, se o soldado for fraquinho, o bandido abusa dele. Se o soldado for desarmado, ele sai correndo do bandido. Agora, se ele estiver bem armado, na sua posição, souber o seu trabalho, a sua missão, ele faz, e o bandido não tira não tira proveito da coisa, perde a batalha. Então ele está falando a mesma coisa aqui. E passaria onde? Para a terra. Meu irmão, é uma terra de promessas, é uma terra em que Deus confirma cada uma delas, da qual você não pode ficar longe, você tem que chegar perto, tem que participar. E ele disse aqui: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. O ministério deles era físico, eles tinham que colocar a planta do pé. Colocou, Deus deu. Se não colocasse, Deus não havia dado. Tinha que colocar outro. Colocou, onde colocasse a planta do pé, Deus me deu, deu. E hoje, missionário, nessa terra eu coloco o pé, coloca mais do que isso. Hoje você coloca a sua palavra. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13 e 14. Aqui o Senhor Jesus, João 14, versículo 13 e 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Jesus está dizendo o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Esta palavra pedir, ela tem um sentido mais abrangente do que o pedir que nós conhecemos. O nosso pedir é um tipo esmolar. Eu bato na porta da sua casa: minha senhora, meu senhor, poderia me dar um copo com água? Não. Ah, muito obrigado. Você não tem obrigação. Mas se você tivesse a obrigação de me dar, eu então pediria a você,
ou determinaria, me dê um copo com água, e você me daria. Esse pedir é o seguinte: você sabe que uma promessa é sua, você está pedindo a Deus a bênção, mas você dirige-se ao inimigo e manda ele pegar o que é dele e ir embora. Isso chama determinar. O verbo em grego é o verbo aiteo, que é no sentido de reivindicar, de tomar posse, de determinar. Então ele disse: todo lugar a Josué que pisar a planta do seu pé eu tenho dado. Jesus falou isso? Não, isso era físico. O mundo deles era material, a Canaã era uma terra mesmo, física. A nossa é espiritual, é o mundo das promessas. Tudo que você determinar, pedir em meu nome, eu faço por você. Então aqui está o ponto de partida. Eles teriam que colocar a planta dos pés, nós temos que colocar a nossa palavra. Por isso que quando você vai orar, não deve ficar orando como se estivesse rezando. Mal, sai de mim em nome de Jesus. Fala sério. Mal, eu estou mandando. Quem tem autoridade manda. Você vai sair agora do meu corpo, vai sair do meu marido, vai sair da minha esposa, vai sair daqui e dali, e tem que sair. Um pastor nosso, uma vez, muitos anos, se converteu, esse rapaz, e o irmão começou a ir na igreja e se desviou. E ele foi crescendo, tornou-se um pastor, um bom pastor. Um dia ele foi fazer uma visita à família dele, lá no estado do Rio de Janeiro, e chegou lá, a mãe mandou buscar o irmão que estava jogando bola no campo. Vem cá ver o seu irmão que chegou. Ele chegou e começou a ofender o irmão. Mas ofendeu tanto o irmão, que o irmão ficou muito triste. E o irmão então foi para a rodoviária, pegou o ônibus, estava até chorando no ônibus. Meu Deus, só tem ele como meu irmão na época. Tinha um pequenininho lá, que devia ser meu amigo, completamente transtornado. Hoje ele me ofendeu, me chamou disso, daquilo, outro e tal, só porque eu te sirvo e tudo. Aí lembrou de uma pregação minha, em que eu disse para ele: se você quiser ganhar o seu irmão, quando você sentir a unção de Deus, quebre o poder do diabo sobre a vida do seu irmão. Ele disse: missionário, o ônibus corria pela Avenida Brasil no Rio, eu chorando, lembrei das palavras como se eu falasse no meu ouvido. Eu disse: olha aqui, Satanás, em nome de Jesus agora, eu quebro o seu poder sobre o meu irmão. Pai, eu perdoo o que ele falou, reivindica a salvação dele, vai mudar a partir de agora. Tudo bem. Passou aquele dia, nada. Segunda-feira entrou, terça, quarta, ele chegou para a mãe, ficou rodeando a mãe lá na cozinha. Ela: o que houve, menino? Mãe, quero fazer uma pergunta à senhora. A senhora domingo vai na sua igreja? Vou. Por quê? Eu posso ir com a senhora? Se você quiser ir, foi e ficou. Quer dizer, o poder do diabo foi quebrado. É o que Jesus está falando. Na hora que você sente a unção de Deus, Josué, onde você colocar a planta do seu pé, eu dei. Jesus está falando: meu filho, minha filha, o que você determinar, eu faço. Vamos continuando aqui em Josué. Aí ele faz para ele a abrangência aqui. Qual seria o território que ele poderia conquistar? Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, que fica lá no atual Iraque, toda a terra dos heteus e até o grande mar, o mar Mediterrâneo, para o poente do sol, a oeste, será o vosso termo. E o nosso termo hoje é qual, missionário? Do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia diz que tantas quantas promessas de Deus há, todas nelas tem Jesus o sim, tem a aprovação. Quando você lê na Bíblia, ou escuta a pregação da palavra, e a palavra lhe é aberta, aquela promessa você pode reivindicar naquele momento, mas quando reivindicar, reivindique sim, sim ou não, não. Porque o que passar disso é do maligno. Se você sentiu que é sua, é como a mulher dizia: se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. Você sentiu que aquela promessa foi feita para você, lhe pertence. Pai, em nome de Jesus,
Eu vou reivindicar essa promessa agora. E você reivindica. Você amarra o poder do mal que está segurando, expulsa, manda o diabo sair do seu marido, da sua mulher, do seu filho, da sua filha, do seu sogro, da sua sogra, do seu pai, da sua mãe, do seu comércio, da sua vida financeira, de tudo que você tem. Naquela hora você sentiu, você toma uma posição e manda. Eles estavam limitados a esse território físico. Nós também estamos. Não podemos pedir além do que a Bíblia nos oferece. E olha que a Bíblia nos oferece muito. Tem promessa para tudo que precisamos. Mas quando Deus nos aviva, nos dá o sinal verde, é para nós caminharmos, é para nós reivindicarmos aquela promessa. Continuando, versículo 5. Essa palavra aqui vai mudar a sua atitude a partir de hoje. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que é isso, missionário? Nenhum inimigo poderia armado segurar o avanço deles. Se aquela terra estava dentro do traçado por Deus, eles podiam pôr o pé que Deus daria, eles venceriam. Se a sua oração está dentro das promessas de Deus, não haverá nenhum demônio, nenhuma força infernal que vai segurar você. O que Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir, ainda que aparentemente não pareça que vai acontecer. Aparentemente aquilo ali jamais vai ocorrer. Fique firme, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Ninguém se susterá, não tem um demônio que vá lhe impedir. Ah, missionário, os feiticeiros da minha região reuniram lá 13 dúzias, 13 centenas, 13 milhares, 3 milhões. Eles gostam muito do 13, né, que diz que é o número do azar. São uns bobões, não tem número de azar, coisa nenhuma, pessoal. O azar está em quem crê no diabo, a sorte está em quem crê em Deus. Isso é besteira. Eles se reuniram e estão fazendo para mim e diz que eu não vou conseguir. Não acredite não dê a mínima, porque ninguém se susterá, vai permanecer de pé diante de você. Quando você ora, o poder de Deus desce, o inimigo cai por terra. Não tem jeito, ele não aguenta o Filho de Deus que abre a sua boca e fala com Deus. Como fui com Moisés, falando para Josué, assim serei contigo. Para mim ele fala como fui com Jesus, assim serei contigo. Meu irmão, é isso que ele está falando para você. É muita coisa. Como é que Deus foi com Jesus? Nunca deixou de atender um pedido de Jesus. Ele está dizendo: não vou deixar de atender o seu pedido. Lá no túmulo de Lázaro, Jesus sentiu de Deus fazer aquilo. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Não teve uma vez que Deus chegou atrasado no ministério de Jesus. Não haverá uma vez que Deus chegará atrasado no seu ministério. Do jeito que ele foi com o Senhor Jesus, ele vai ser com você. Agora, Jesus não estava adiantado. Os discípulos queriam que o Lázaro estava doente. Vamos lá agora, Jesus. Ainda não é chegada a minha hora. Jesus esperava Deus tocar, dirigir, e o Pai dirigia. Não chegava adiantado e não chegava atrasado. Ah, Senhor, a irmã disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O teu irmão há de ressurgir. Eu sei, na ressurreição do último dia. Acorda, menina, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu irmão, da maneira que Deus foi com Jesus, se você faz a vontade de Deus, não faz a vontade da carne, porque tem pessoa que faz tudo que a carne quer, de repente ele toma uma posição, acha que Deus tem que honrar, tem que andar com Deus, tem que vir à igreja, para ouvir a palavra, para ir se limpando, para buscar Deus, e vai buscando, e Deus vai dirigindo. Se você está sendo dirigido por Deus, você não vai chegar atrasado, nem adiantado. E da mesma maneira que Deus honrou o ministério de Jesus, Deus vai honrar o seu ministério. Vai cumprir e você vai ser abençoado. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo da mesma maneira. Não te deixarei, nem te desampararei. Guarda essa palavra com você.
O diabo faz a gente sentir na hora da luta que estamos sós. Não, não estou. Mas olha, não tem sinal nenhum, mas eu não ando pelos sinais, eu ando pela minha fé. A palavra disse, eu vou conseguir. Mas eu, se fosse você, jogava toalha. Você já jogou muitas vezes, não quero saber de você. Eu vou ficar firme, vou permanecer e vou ter o prazer de receber a bênção de Deus. O irmão Kenneth Hagin conta um caso, muito bonito esse caso. Ele, quando tinha 16 anos, esperava que ele morresse a qualquer hora. Já não andava mais, muito fraco, e ele foi curado. Ele disse que um dia, pela madrugada, o diabo veio tentá-lo e voltaram todos aqueles sintomas que ele teve antes do coração. Parecia que agora ele ia morrer. E o diabo veio e falou com ele: está vendo? Você disse que foi curado, você está doente, você vai morrer agora. Ele começou a rir. Gargalhou mesmo o diabo. De que você está gargalhando? Estou gargalhando de você. Mas por quê? Porque você disse que Deus não vai me curar? Verdade, ele não vai não. Ele Mas eu estou falando a verdade. Você nunca filmou na verdade e já me curou, Satanás. Você está atrasado. Naquela hora ele teria perdido a cura. Se ele dissesse: Deus, me cura que eu não aguento. Mas Deus já não tinha curado ele. Não é isso que você faz? Vem uma tentação e você esquece que Deus fez. Não, Deus, eu preciso da cura. Bom, você já não deu até testemunho que foi curado um dia? Está faltando você ter confiança em Deus. Está faltando você estabelecer na palavra. Ele disse: eu não te deixarei, nem te desampararei. Desampararei. Nunca ele vai fazer isso. Meu irmão, seja mais confiante. Não importa o que lhe disserem, fique firme na palavra. Versículos número 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Esforce-se, tenha bom ânimo. Você vai receber a bênção e vai fazer os seus familiares terem fé em quem merece ter fé, que é o Senhor Deus. Esse nunca nega a palavra dele. O que você tem que fazer? Se esforçar e ter bom ânimo. Você não pode ter aquele ânimo ruim, aquele desânimo. Puxa vida, nada para mim está certo. Não, glória a Deus, eu vou conseguir. Deus está do nosso lado. Eu era menino, eu levei um pito do meu avô. Meu avô era um daqueles homens que serviu a Deus realmente. Foi um exemplo para mim. Morreu com 101 anos, cheio de vida. E as vacas dele estavam morrendo. Ele disse: ei, vô, o senhor está com um azar tremendo, hein? Ele olhou para mim dentro dos meus olhos: meu filho, tudo é sorte, nós somos de Jesus. Desculpa, vô, não tem que pedir desculpa, me peça a Deus, se ofendeu foi a ele. Pai, só me perdoe em nome de Jesus. Então, irmão, o que nós temos que ter é bom ânimo. As pessoas na hora exata confessam negativo. Como é que você está? Bom, até agora estou bem. Bom, daqui a pouquinho posso estar mal. Eu estou bem, vou continuar bem, porque a palavra de Deus garante. Tudo é possível que crê. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sei, pode vir aí, sei lá, uma infração, voltar, o problema pode ser sério, eu vou perder o emprego e vai mesmo, você vai ser o primeiro da fila. Você está dizendo que vai, irmão. Ele está dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Irmão, tem que se esforçar. A situação parece ser difícil, você se esforça, luta contra ela, mas luta com bom ânimo. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, o gigante viu: o quê? Estão mandando esse menino brigar comigo, com um pedaço de pau na mão, uma pedra, eu sou lá um cachorro. O Davi se esforçou: alto lá, grandalhão, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos, e hoje mesmo Deus vai te entregar na minha mão. Eu vou cortar o seu pescoço, a sua cabeça fora, e toda a terra vai saber que há Deus em Israel. Então, confissão completa. E o que aconteceu? Bastou uma pedrinha.
Caiu o gigante, os filisteus saíram correndo, perdeu a cabeça, e assim acontece para aquela pessoa que crê em Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Por que eu vou fazer isso? Porque tu farás. Palavra de Deus. Tu farás. A este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Deus deu a palavra dele. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Você nunca leu que ele disse: alguns de vocês terão uma vida minguada, alguns de vocês não terão a minha proteção. O diabo vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim, Jesus disse, palavra dele, juramento dele, palavra que nunca voltará atrás, para que vocês tenham vida, já seria o bastante, mas vida com abundância. Estamos precisando de ler a Bíblia mais e acreditar nela, pessoal. E ele continuou dizendo aqui, versículo 7, tão somente esforça-te, não tente melhorar a sua salvação. Vou jejuar todo dia, missionário, Deus vai me dar vitória. Não é assim não. Missionário, eu vou vender as 10 casas que eu tenho, vou dar tudo para a igreja. Não faça isso. Deus não está pedindo nenhum bem seu. Ele quer que você more na sua casa, alugue as outras, para você ter uma vida abençoada. Ele pede o seu dízimo e as ofertas que ele toca no seu coração. Fora disso, não pede mais nada. Não caia nessa história. Então, viva na sua casa, dirija o seu carro, pedale a sua bicicleta, toque no seu piano, quer dizer, mas não caia nessa. Não tem para ele, está falando tão somente, não quer outra coisa, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. É importante, pessoal. A pessoa de ânimo caído ninguém suporta. Ô José, como é que vai? Vou bem não, está tudo difícil. Você até evita esse José, irmão. E aí, dona Maria? Sei não, o negócio está feio. Está vindo uma tempestade? Sei não, parece que o céu vai cair na nossa cabeça. Tem esse pessoal, irmão. Temos que ajudar esse pessoal também, né? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Eles tinham que fazer, irmão, o que Moisés ordenou. Nós, o que Jesus traduziu para nós, que é muito mais do que Moisés ordenou. Temos de ler o Evangelho, ver o que Jesus disse. Ele disse: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expelirão demônios. Ah, missionário, eu não expus demônio, não. Quem sou eu? Misericórdia. Ué, mas Jesus me disse que você expeliria. Ele falou: quem crê em meu nome vai expelir demônio. Você tem que dizer: eu vou expelir o demônio. A partir de agora, eu vou repreender em nome de Jesus. Josué, vocês têm que se esforçar e ter muito bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme o que Moisés, meu servo, ordenou. Cristãos, vocês têm que se esforçar e ter muito bom ânimo para fazer conforme o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, nos ordenou. Tão somente, mais nada. E ele continuou dizendo aqui: dela não te desvies, não sai da palavra de Deus. Não, mas o irmão fulano de tal disse, não, é mentira, Jesus não falou isso. Seja todo homem mentiroso, só Deus verdadeiro. Ninguém está ordenado a mudar a palavra de Deus. Dela não te desvie. Aquilo que você sente, quando eu ou qualquer pregador está pregando a palavra, quando você está lendo a Bíblia, que você entende pela Bíblia, pela pregação, é a voz de Deus para você. Tenha cuidado de não se afastar disso. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Se você se desviar para a direita, vamos dizer fanatismo. Fanático não agrada a Deus não, tá? Deus quer que a gente balanceado. Nada disso. Tranquilidade.
Tranquilidade. Amém, Jesus? Isso é pessoa que está com parafuso de menos, tá, pessoal? Ô, irmão, o que é isso? Você é alma penada? Poxa, caramba, que negócio é esse? Tem gente que fala com você, né? Ô, querido, como é que vai? Parece até personagem de desenho animado, né? Ah, sim, Fred. Fale normal, poxa, viva normal. Isso é o fanatismo, irmão. Nem para a direita e nem para a esquerda. Racionalismo. Não, eu não creio em nada disso. Nada espiritual eu creio. Não creio que Deus cura, não creio que Deus... Não, você não crê nem que está aqui na terra. Você já passou. É um pedaço de pau falante aí. Não creia, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que prudentemente. Tem gente que anda como estúpido. Estupidamente. Podemos fazer esse advérbio aí. Só dá cabeçada. É de Deus, mas cai aqui, cai acolá, toma dinheiro emprestado aqui, empresta ali, ninguém paga, e não sei lá mais de quê. É uma loucura. Tem outro que anda sobriamente, irmãos. Por quê? Porque ele não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Então ele tem direção. Deus está falando, se você for fanático, eu não vou poder dirigir você. Eu estarei apoiando um erro. Você não vai se conduzir com prudência. Se você for aquela pessoa racional nas coisas de Deus, você tem que ser racional nas coisas do mundo. Mas na coisa de Deus, você tem que ter coração aberto. Eu não vou poder dirigir você. Então, eu só posso dirigir você com aquela certeza se você for uma pessoa balanceada na vida. Para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Deus vai te levar e você vai ser bem sucedido. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente conduzirás. Deixa eu dar uma direção para você. Você tem na sua família um médico, muito boa gente. Você conhece ele. Ele acorda de manhã, 6 da manhã, 8 da manhã, se estica, vai fazer ginástica. Tudo bem, todo mundo deve fazer. Sai daquilo ali, vai trabalhar, não medita no que está acontecendo. Não lê os últimos avanços da medicina, não se recicla. Chega do trabalho, vai ver televisão, assiste tudo, depois vai dormir cansado. Um dia você está com mal, procure outro profissional. Ele não está atualizado. Ele pode estar esquecido e vai fazer barbeiragem no seu caso. Não, mas ele é amigo. Eu sei, ele pode querer fazer o melhor, mas não tem capacidade. Você é um técnico de futebol. Eu sou o RR de 20 anos, jogo bola. Mas tem 2 meses que eu não treino. Estou comendo feijoada, a barriga está aqui. Você viu o retrato de alguém já desse no jornal aí, não viu? Estou todo gordo. Você me escala? Acabou. Não dá. O jogador que fazer tem que estar fazendo exercício todo dia. Já viu, às vezes, alguns policiais estão na rua, dá até aquele barrigão, o bandido corre, pega! Não vai, poxa. Então não dá certo. A mesma coisa o cristão, pessoal, que não medita no livro da lei dia e noite. Ele está fora de forma. Você vai conversar com ele, não, eu não creio não, mas você crê em quê? Eu nem sei o que eu creio. Já creu, mas não crê mais. Quer um segredo, meu irmão? Carrega a Bíblia com você, está no ônibus, não custa nada. Está no metrô, está na hora de folga do trabalho, medita. Eu vou ficar fanático? Não, você não vai ficar fanático. Você vai ficar pé da 90. Você vai ficar preparado para toda boa obra. Se você não meditar dia e noite, você não vai ter sucesso. Então ele diz aqui no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Quando for falar, não é que você vai dizer, porque Moisés diz que... Não, você fala de acordo com aquilo. A pessoa vai, oferece uma coisa, não, eu não vou fazer isso, em nome de Jesus. O outro vem, não, eu não vou fazer isso em nome do Senhor Jesus. Antes, medita nesse livro, dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado
de fazer conforme tudo que meu servo, que nele está escrito, que Jesus mandou para nós. Porque então farás prosperar o teu caminho. Só aí que você prosperará o seu caminho. Oi, missionário, eu pensei que eu estava na casa de Deus, abençoa, enriquece, que eu ia ficar rico. Esqueça, meu irmão, não existe. Você vai ficar se você praticar a palavra. Vem na igreja só de 3 em 3 meses, uma vez no ano, na Semana Santa. Melhorou, vai ajudar você um pouquinho. Mas seja assíduo na casa de Deus. Não, eu vou vencer isso. Não importa a sua idade, você pode ter 8, 18, 48, 98. Não, eu vou fazer a diferença. Você vai ver que Deus será com você. Na hora que você decide, vou buscar Deus, Deus estará com você. Você fará prosperar o teu caminho e então, só aí, prudentemente te conduzirás. O que é prudência, meu irmão? O prudente, ele vê o perigo e se afasta, ele é prudente. O imprudente, não, isso não acontece comigo, e sofre a pena. Espiritualmente é a mesma coisa. Você só vai dirigir-se com prudência se você tiver a palavra de Deus, fazendo tudo que lhe foi mandado. Para terminar, versículo 9. Não te mandei eu, não é mandamento meu, não é determinação? Então abaixa a cabeça e cumpra. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não foi isso que eu disse para você? Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Resumindo, não foi o que eu estabeleci? Então esforce-se, tenha bom ânimo, 2 coisas. Não pasme, não fique aí pasmado. Ai meu Deus, agora nada disso não. Você está sabendo da última? Pode falar que eu estou preparado. Disseram isso, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Isso não prosperará. Mas falaram, vamos fazer oração e vamos reverter isso agora em nome de Cristo. Meu irmão, temos que ser de Deus. Não temos que ser essa pessoa medrosa, pasmada, que fica desesperado. Não pasme, nem te espantes. O inimigo é mestre em pintar um quadro sombrio para você ficar com medo, espantado. Não, eu vou ver. Eu lembro uma vez que eu era jovem, nós estávamos conversando assim, entre vários irmãos, tinha um pastor conosco, aí falou de um outro. Poxa, aquele pastor é poderoso, rapaz. Aí esse pastor líder, que foi o que me consagrou ao ministério, que já está com Jesus, homem santo de Deus, como poucos eu vi na vida andar com Deus daquela maneira, chamava Cecílio Carvalho Fernandes. Esse soube fazer a vontade de Deus. E o pessoal estava falando, não, porque lá ele vai na mata orar, é ave que cai daqui, cai para lá. O Cecílio disse assim, diga o dia que ele vai que eu vou com ele lá. Não é que os demônios ficam lá, eu vou mandar todo esse materializar, um por um, jogar por terra em nome de Jesus. Você não tem que se espantar, meu irmão, ficar amedrontado. Se Jesus nos deu poder sobre todos os demônios para os expulsar, por que nós vamos temer agora? Não, mas não interessa. Não interessa. Eu tenho o poder, Jesus me deu. Ele não estava brincando e eu estou de brincadeira. Então, que apareça em nome de Cristo, você está amarrado em nome do Senhor Jesus. Não, missionário, misericórdia. Você não conhece o Deus que você serve, pessoal. Ele está falando aqui, não te mandei eu, não é um decreto, não está estabelecido isso. Esforça-te e tem bom ânimo. Sempre. Se esforçando e tendo bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Está do seu lado, está com você, dentro de você, por onde quer que você andar. É numa aventura comercial, industrial, de educação, conjugal, familiar, o que você for assumir na vida, vai dessa maneira, você vai vencer em nome de Jesus. Amém, Jesus? Vamos aplaudir a Jesus? Eu quero fazer uma oração agora para todos vocês. Missionário, eu queria que Deus me perdoasse os meus pecados. Um grupo aqui está nessa fase. Escorreguei e caí. Outro grupo de pessoas aqui, eu ainda não dei a vida verdadeiramente para Jesus. Quero me entregar hoje. Outro grupo, eu me afastei, missionário. Estou desviado.
quero voltar para Jesus. Outro grupo, eu não entendo nada de Deus, mas quero que Deus me salve agora e me faça feliz. Você quer que eu ore por você? Fique em pé que eu oro por você agora, em nome de Jesus. Você ouviu o que eu falei? Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, eu venho em nome de Jesus orar por todas essas pessoas que estão aqui agora na tua presença, abrindo o coração, confessando a ti e pedindo a tua ajuda. Pai, em nome de Jesus, eu venho tomar, ó Deus, uma atitude diante de ti. Entreguei a tua palavra. O Senhor me deu essas pessoas nesta hora, tanto aqui como pela televisão. E elas estão respondendo agora. E como ministro da tua palavra, eu te peço, veja o que elas falam a ti nesse momento. Aquelas que estão pedindo perdão de pecados, perdoa-as. Perdoe mesmo, Pai. As outras que estão dizendo, eu me desviei, quero voltar, traga todas elas de volta. Aquelas que estão dizendo, eu não sou salvo, mas hoje eu quero a minha salvação, dê a salvação agora. Pai, em nome de Jesus, você que quer o perdão dos pecados e receber Jesus na sua vida, repita por favor essa oração, diga, Senhor Deus, eu venho a ti pedir e receber a minha salvação. Eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, o meu Senhor. E eu te peço, perdoa-me de todos os pecados que tenho praticado por pensamentos, palavras, atos, consciente, inconscientemente. Eu confesso tudo de errado que eu tenho feito e peço agora o teu perdão. Agora eu vou lhe abençoar. Pai, como ministro da tua palavra, eu declaro que quem orou comigo hoje, pedindo perdão, está perdoado. Aceitando a Jesus, está salvo. Pai, se reconciliando, está reconciliado. E eu digo, Satanás, acabou. Essas pessoas estão livres em nome de Jesus. E você diz, obrigado, Jesus. Agora abre os seus olhos. Eu vou orar agora para Deus curar. Deus vai passar aqui e vai fazer muitas maravilhas. Terminei a oração, não se sente. Mas missionário, eu não aguento ficar em pé. Mas você não vai orar para Deus curar você? Então, ore e espere a cura. Eu contei hoje à tarde aqui um caso que eu contei no meu livro, Vencer Onde, O Que e Como. Foi uma menina lá na Bahia, no interior da Bahia, tinha 9 aninhos. E estava uma seca já de 2 anos que não chovia. A terra estava rachando, não tinha nada para comer. E o pastor da igreja lá, vamos falar que é a igreja da graça, não falar da igreja dos outros, muito entusiasmado. Pessoal, se nós orarmos, Deus ouve ou não ouve, pessoal? Ouve. Se nós pedirmos chuva, que virá um aguaceiro. Gostei. Essa é a igreja que eu sou pastor. Pois domingo, 2 horas da tarde, quero todo mundo no pé daquele monte alto. Nós vamos subir aquele monte, vamos orar e Deus vai mandar chuva. Amém? Amém. 2 horas da tarde, estava todo mundo reunido, todo mundo aí, fulano tal, todo mundo, faltou ninguém. Já iam subindo, viu uma menininha, ela veio, a menininha, com um guarda-chuva maior do que ela, ei, espera por mim. Quando eles olharam, ficaram, que essa menina está fazendo guarda-chuva? Um baiano mais daquele boca grande, tá doida, menina? Para que esse guarda-chuva? A baianinha ficou chateada, pôs a mão nas cadeirinhas, gente, nós não vamos orar para chover? E vamos, sua doida. Pois eu não quero molhar na volta, não. Era a única que acreditava. O resto era um bando de fariseu. Vamos subir, não vai guarda-chuva, não vai chover mesmo. Mas ela acreditava que se orar, chovia.
Então, se nós orarmos, Deus vai curar agora. Amém, Jesus? Para de ser doido aí. Olha assim na sua mão e diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te ofereço as minhas mãos e te peço, coloca, Senhor, nestas mãos o teu poder. Amém. Põe essa mão em cima de onde você sofre agora. Ouvido surdo, olho cego, caroço, hérnia. Se não for possível, ponha sobre o coração. Feche os olhos e diga assim: em nome de Jesus, eu exijo, todo mal sai do meu corpo, sai agora de toda a minha vida, em nome de Jesus. Deixa o missionário orar. Pai, eu venho a ti nesse momento. Eu dei a tua palavra e eu assumo agora a posição de ministro do Evangelho, de despenseiro dos teus mistérios, da cura, da libertação, dos milagres. E eu venho, meu Deus, abençoar todo esse povo. Pai, em nome de Jesus, estenda a tua bendita e poderosa mão e cura agora. Cura, Pai, nesse momento. Oh, meu Deus, agora faça todo tipo de milagres. Eu vou usar a autoridade que tens me dado, como ministro do Evangelho. Eu paraliso toda a obra de Satanás na vida dessas pessoas. Demônio, você está amarrado. Espíritos de enfermidades, do câncer, eu amarro todos vocês aqui agora. Da surdez, da cegueira, da paralisia, da enfisema pulmonar, esse problema cardíaco, este problema de alergia, eu estou amarrando tudo. E eu digo agora, em nome de Jesus, largue essas pessoas fora, em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita aos céus e diga: